A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, vamos ficar de pé. Você está na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso coração deve jubilar de alegria quando nós adentramos a casa do Senhor. O salmista Davi diz que vale mais um dia nos seus atos do que 1000 em outro lugar. Ele valorizava a presença, irmãos. Nós temos que aprender a valorizar a presença. Nós valorizamos tantas coisas, né? Nós temos um preciosismo com objetos, né? Com objetos inanimados que nem têm vida. E não é que você não deve cuidar, zelar por aquilo que você tem, mas você deve valorizar aquilo que é muito mais importante para mim e para você. Porque se nós ficarmos olhando para essas coisas, irmãos, eu tenho certeza que o vazio vai tomar conta de cada um de nós e nós vamos sucumbir. Mas se nós olharmos para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, se nós olharmos para aquele que por meio deles foram feitas todas as coisas, irmãos, todas as coisas, pode ter certeza que nosso coração vai estar alegre nessa noite. Quantos estão felizes nessa noite? Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Abre o teu coração nessa noite. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite. Abra a sua boca, abra o seu coração nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença, Pai Celestial. Nós estamos aqui, ó Pai, porque um dia o Senhor comprou com teu sangue cada um daqueles que aqui estão, Pai Celestial. Eu posso olhar, Senhor, para estes rostos, Senhor, e saber que um alto preço foi pago, um alto preço de sangue foi pago, Senhor, por cada um de nós. Então nós só temos motivo de nos alegrar nessa noite, Senhor. Nós temos motivo somente, Senhor, de entoar louvores a Ti. Nós temos motivo, Senhor, de ter esperança, mesmo que as coisas não vá bem na nossa vida, por ocasião, momentaneamente, mas nós temos a esperança que o Senhor que fez o céu e a terra, o Senhor que deu o seu próprio Filho por amor, pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O que está reservado para mim e para você é algo sobrenatural, algo muito maior. Nós precisamos agora entender que nós somos limitados, que a nossa inteligência é limitada. Isaías 55 vai dizer, o Senhor diz, meus pensamentos são maiores que os seus e os meus caminhos são maiores que os seus. Como o céu é mais alto que a terra. Nós temos que saber que os caminhos do Senhor são mais altos e os seus pensamentos muito maiores do que os nossos. Aleluia, Senhor, abençoa, Senhor, recebe o louvor do teu povo, recebe a adoração do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoa as famílias que aqui estão, Senhor, representadas. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou ler um texto, irmãos. Está lá em Apocalipse 5, verso 9, que diz assim: João teve uma visão na ilha de Patmos, e ele viu tantas coisas maravilhosas, e uma delas é os santos, é a igreja de Cristo, né? Já no céu, com a sua salvação plena. E diz assim o verso 9, olha lá, ó. E eles cantavam um cântico novo, irmãos. E dizia nesse cântico: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Eu não tenho costume de fazer isso, mas olhe para o seu irmão, vê como ele é diferente de você. Vê como ele é diferente. Vê como
ele é mais bonito, ele é mais feio do que você, não sei o seu conceito, né, irmãos, de beleza. Mas você pode dizer aí, mas ele é também parte do plano de Deus, ele é parte da família de Deus. E por isso, nós estamos felizes que cada um de vocês está aqui. Amém? Vamos louvar o Senhor? Nós te adoramos, Senhor Jesus. Reina, Senhor, reina em nossos corações. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra mim, adore. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. A Ele adore. A Ele a glória pra sempre. Amém, amém, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Adoramos o teu nome, Senhor. Que toda língua, toda tribo, toda nação venha adorar o teu santo nome. Dê uma salva de palmas para Jesus. Você é um soldado de Cristo. Jesus Cristo é o nosso general e Ele nunca perdeu uma batalha. Confie no Senhor. Confie no braço forte do Senhor. Tome a armadura de Deus, como está lá em Efésios 6. Tome o capacete da salvação. Tome o cinturão da fé. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas
por ti. Aleluia, aleluia. Glórias a teu nome, Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Parece que você está cercado, né, irmãos? Quantas vezes? Mas se nós conseguíssemos ver o mundo espiritual, nós iríamos ver o que está escrito nos Salmos, que existe anjos acampados ao redor daqueles que o temem e o buscam. Amém? Glória a Deus. Pelas dores, algo novo farás. Eu me entrego e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso compreender para confiar. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Abre seu coração nessa noite. Deixa Deus fazer algo novo no seu coração. Pelas provas, pelas dores, vinho novo fará. Eu me prostro e me rendo, algo novo fará. Algo novo fará. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Nada eu tenho aqui, pois tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Deus, vinho novo faz de mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O Rei chegou, deixou meu passado. Seu novo fogo arde em mim. Onde há vinho novo, há novas forças, há esperança. O Rei chegou, deixou meu passado. O seu novo fogo arde em mim. Faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres
fazer de mim. Nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Declare isso. Deus, vinho novo, faz de mim. Deus, vinho novo, faz de mim. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de adorar o Teu nome, Jesus. A oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de estar na Tua casa, bendizendo o Teu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem provido nas nossas vidas, Jesus. Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor culto ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para entregar a nossa adoração, a nossa reverência. O nome que é todo sobre o nome, aquele que é digno de toda honra, de todo louvor, Senhor, de toda glória. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos dar esse privilégio de como reunidos, Pai, para Te engrandecer, Senhor, para edificarmos uns aos outros. Obrigado, Pai, que o Senhor continue falando conosco, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que o Senhor continue falando conosco, Pai, através da palavra, através desse momento memorial que nós vamos ter aqui, a Tua mesa, ceia do Senhor. Nós queremos sair daqui diferente de como nós chegamos, Senhor. Nós queremos sair daqui melhores, Pai, porque quando nós melhoramos, o Teu nome é glorificado, Senhor. Quando nós mudamos o nosso ciclo, quando nós continuamos no nosso processo, o Teu nome é glorificado, Senhor. Quando algo dentro de nós muda, Senhor, o Teu nome é glorificado, Jesus. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Nós queremos sair daqui, Pai, melhores do que nós entramos, Senhor. Nós queremos sair daqui exalando, refletindo o Teu nome, a Tua presença, o Teu reino, Senhor. Aqueles que chegaram aqui enfermos, que pela Tua vontade e o poder do Teu nome saiam curados, Pai. Aqueles que chegaram aqui talvez oprimidos, sobrecarregados, através do Teu nome, do Teu poder, saiam daqui aliviados, Senhor. Não importa a maneira que nós chegamos aqui, importa a maneira que nós vamos adorar o Senhor, porque nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Fica conosco, Pai. Nos conduz nesse culto, nos conduz segundo a Sua vontade, não a nossa, para a Tua honra, para o Teu louvor e para a Tua glória, e para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor bem forte. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. As crianças vão sair para o culto infantil sem correr. Vão ter um momento delas ali. Esvaziou a igreja, né, irmãos? Saiu tudo as crianças. Eita, nós. É a igreja do futuro, irmãos. Os nossos filhos e os nossos netos. A igreja que nós estamos perseverando é para os nossos filhos e para os nossos netos, para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Boa noite. Deus abençoe sua vida, sua estadia por aqui. Que a graça do Senhor Jesus Cristo continue com você eternamente.
E é muito bom ter vocês aqui para cultuar conosco neste dia especial, um dia que nós vamos participar da ceia do Senhor, um dia onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Já entoamos o Senhor com louvores e tenho certeza que nós vamos sair daqui melhores do que nós entramos, porque o Senhor merece todo o esforço que nós fazemos para que nós possamos melhorar. O Senhor merece. Amém, irmãos? Eu vou passar rapidamente os nossos avisos aqui, para você se conectar. Quarta-feira nós temos o nosso culto de ensino às 20 horas, forjando o caráter da igreja. Estamos falando sobre eclesiologia. Eclesiologia é igreja. Também, tá, irmãos? Não tá 100% errado, não. Estamos falando sobre a igreja no seu contexto geral, que é a eclesiologia, mas especificamente nós estamos estudando a missiologia, missões urbanas, fora, dentro do país, todos os aspectos, a missão que nós recebemos do Senhor, de adorar, de evangelizar, de falar. Todos nós fomos chamados a uma missão. Nem toda viagem é uma missão e nem toda missão é uma viagem. A missão é aquilo que o Senhor nos designou para propagar o evangelho, as boas novas da salvação. Essa é a missão que cada um de nós temos. Pode ser na nossa casa, com o nosso esposo, com os nossos filhos, com os parentescos, no nosso trabalho, no nosso estudo. Todo momento nós temos a oportunidade de cumprir a missão que o Senhor nos deu. O ID, que o Senhor assim ordenou. Então, quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui. Se você tiver o desejo de aprender do Senhor, venha fazer parte desse momento. Tem sido muito bom, irmãos. Temos aprendido muitas coisas e temos melhorado na presença do Senhor. Irmãos, essa apostila aqui é um material de apoio para o culto doméstico. Nós temos aqui na nossa igreja um culto doméstico, né? Onde você tira um dia da sua semana com a sua família e faz um culto na sua casa, tá? A continuidade, é um culto contínuo a todo tempo. Uma forma de nós ensinar os nossos filhos, para quem tem, que o relacionamento com Deus, o culto ao Senhor, não é somente na quarta, no domingo, seja qual data, no templo, aqui nesse espaço físico, e sim a todo tempo. Todo tempo, é um culto contínuo. A todo tempo nós temos que cultuar o Senhor. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a isso, né? E para isso nós desenvolvemos esse material aqui, ó, de apoio muito bom, irmãos. Aqui fala de todos os aspectos, da vida social, da vida como igreja, desde a criação, do Gênesis, da vida em sociedade, esposo, esposa. Então é muito bom porque você tira um dia lá na sua semana, 10, 5 minutos, 1 hora, e cada um tem o desejo de fazer o quanto quer. Você pode cantar louvores, pode orar, aí tem esse material de apoio para não ficar muita coisa aleatória, cada um estuda o que quiser ou faz o que quiser, não que não possa, mas só para nós trabalhar uma direção que o Senhor nos deu da forma correta, então nós desenvolvemos esse material de apoio. Se você tem desejo de pegar, depois você pode nos procurar, que nós vamos te repassar esse material aqui. Isso aqui vai dar para 1 ano e 3 meses, mais ou menos, irmão, você fazendo um culto por semana, tá? 1 ano e 3 meses. Então você pode nos procurar e pegue conosco. Quem já está fazendo, entende que é maravilhoso, irmãos. E outra coisa, irmãos, depois do nosso culto, vamos ter um momento de comunhão ali fora, onde nós conversamos, comemos, tomamos um refrigerante. Então você não saia correndo depois do culto, tá, irmãos? Eu vou me esforçar ao máximo para acabar rapidão. Embora o que nós tínhamos que falar aqui levaria muito tempo, mas eu vou tentar ser bem breve, resumir bem, para nós não passarmos muito o tempo. Tá? Já eu vou trocar essa pilha, tá, irmãos? Não é o diabo, não, é a pilha, fica tranquilo. Que nós não vamos expulsar, nós vamos trocar a pilha, tá? Fica tranquilo. Então, depois do culto, nós vamos ter esse momento maravilhoso e nós desejamos que todos fiquem, que a gente converse, coma ali, beba um refrigerante, depois nós vamos para a nossa casa abençoado. Amém, irmãos? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Acho que não é só isso, né? Obrigado, Daiane. Sábado, irmãos, uma vez por mês, nós vamos ter aqui na igreja um momento, no sábado, um momento de louvor e adoração ao Senhor, e oração. Né? Nós precisamos perseverar com a igreja em oração. Nós perseveramos na doutrina, na comunhão, no partir do pão, e nós precisamos perseverar na oração.
fosse 4, irmãos. Ele já sabe que talvez vai demorar, ele falou, já não vou dar outra viagem, eu vou levar 4. Se acabar 2, já tem mais 2. E daí, irmãos, como nós somos uma igreja que nós não temos todo dia alguma coisa, nós damos a oportunidade para você aplicar a igreja lá fora, na sua família, na sociedade. Nós não temos todo dia algo, então nós separamos um dia por esse culto doméstico e um dia por mês nós vemos aqui no sábado adorar o Senhor com louvores, cânticos, salmos, oração, com a igreja em comunhão, em comunidade, intercedendo pelo nosso país, pela nossa família, pela nossa cidade, né? Cumprindo aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, eu quero te convidar, sábado às 19h30, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Então, vem, irmãos, não perca essa oportunidade. É uma vez só por mês, não é todo dia, não é toda hora, é uma vez só por mês que nós vamos tirar esse momento, porque nós já sabemos que os irmãos oram em casa. Quando a igreja força os irmãos a vir na igreja orar demais, que sabe que os irmãos não oram em casa. E a palavra diz para nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto, falar com o nosso Pai em secreto, e Ele nos ouvirá. Mas também a palavra diz para nós nos reunirmos e perseverarmos na oração. Então, uma vez só por mês. Então, venha na quarta-feira, no sábado. Irmão, deixa eu trocar essa pilha aqui. Se não parar, irmãos, não se assuste. Não continua sendo o diabo. Pode ser o problema no microfone, tá? Mas acredito que é a pilha. Tá bom, irmãos? Sábado às 19h30 nós contamos com vocês aqui para orarmos juntos. Irmãos, nós vamos ofertar e dizimar. Quem quiser fazer isso, tem um envelope aí na sua cadeira. Se não tiver, você pode pedir para alguém te entregar, tá? Vou ser repetitivo, todos já sabem que nós ofertamos e dizimamos por gratidão, porque pelo que o Senhor já fez pelas nossas vidas, não pelo que Ele ainda pode fazer. Sim, pelo que Ele já fez, morreu na cruz, nos deu uma oportunidade de uma vida eterna. Então é por isso que nós trazemos um pouco do muito que Ele nos dá, para sustentar essa obra aqui na terra, irmãos. Continuar avançando, cumprir as nossas missões, cumprir os nossos propósitos. É para isso que nós ofertamos e dizimamos. Para ficar rico, nós já falamos, né, irmãos? Vai trabalhar amanhã, vai organizar suas finanças, gastar menos do que você ganha, e você vai conseguir conquistar as suas coisas. E ter dinheiro não é do diabo, irmãos. Não deixe ninguém falar isso na sua cabeça. Não pode amar o dinheiro. Não pode fazer troca e braganha com o Senhor. Mas aqui nós ofertamos e dizimamos por gratidão. Então se coloque de pé, por gentileza. Vamos orar. E quem for ofertar pode trazer aqui um gasofilaço aqui, ó, pode pôr. Alegria no coração, pouco que o Senhor tem nos feito, nos dado muito, tem nos abençoado, nos sustentado, tem nos dado direção, sabedoria. É para isso que nós honramos o Senhor, adoramos Ele com os nossos recursos. Irmãos, vamos lá. Obrigado, Jesus, por mais esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, a oportunidade. Obrigado pelo privilégio, Pai, de contribuir na Tua casa, Senhor. Pelo privilégio de contribuir na Tua casa, Senhor. O Senhor sabe os anseios, as necessidades do nosso coração. O Senhor possa continuar suprindo, Senhor. O Senhor possa continuar cumprindo a Tua vontade, Senhor, aqui neste lugar. Provê, continue provendo, segundo o coração de cada um nessa noite, Senhor. Que possamos nos apresentar como sacrifício vivo ao Senhor. Que possamos Te honrar, Te adorar através dos dízimos e das ofertas, Pai. Um recurso que nós destinamos ao sustento da Tua casa física aqui. Fica conosco, Jesus. Obrigado por mais esse tempo, em nome de Jesus. Irmãos, quem for ofertar e dizimar, traga por gentileza, fazendo um favor. Irmãos, quem tiver com o celular aí ligado à internet, eu queria pedir um favor. Vocês podem desligar, colocar no modo avião, por gentileza? Só se você estiver esperando a mensagem de alguém muito importante.
Porque pode ser isso que esteja dando interferência. O microfone aqui é bem velhinho, irmãos, bem antiguinho. Ele pode estar dando interferência do 4G, 3G, tá? Mas se você precisar receber a mensagem de alguém, você pode deixar ligado que nós falamos aqui com o Cristiano mesmo, tem problema não. Mas se tiver condição de deixar no modo avião, nós agradecemos, tá bom, irmãos? Pegue a sua Bíblia, se você trouxe. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui no telão, por gentileza. Abre lá em Mateus 13. Mateus 13, nós vamos ler do 44 ao 50. O Evangelho de Jesus, qual escreveu Mateus. Nós vamos falar hoje, irmãos, de valor, né? Vamos falar especificamente do reino, mas o que tange a valor, porque nós sabemos que o reino é fragmentado em vários aspectos: crescimento, espiritualidade, desempenho, renúncia. Mas hoje nós vamos falar especificamente do sistema de valor qual o reino está embutido. Isso é muito importante para mim e para você. Porque se nós não entendemos qual é o valor do reino, nós nunca vamos entender ou ter uma percepção correta daquilo que nós temos oferecido para o Senhor. Seja tempo, oração, adoração, não importa em qual âmbito. E por isso nós vamos falar de valores, porque hoje nós vivemos em um tempo, irmãos, onde as pessoas têm dito, falado, que o reino de Deus se sustenta sobre valores positivos, sobre prosperidade, sobre tomar posse, sobre uma vida sem qualquer dificuldade, seja enfermidade, seja financeiro. E quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que o sistema de valor de Cristo e do reino do Senhor é totalmente diferente daquele que nós temos ouvido hoje. Reino, creio que todo mundo sabe, é um sistema de governo. Quando Jesus, ele veio startar o reino dele, João Batista falou assim: arrependam-se, porque está próximo o reino. Jesus disse: arrependa-vos, porque o reino já chegou. Então, qual que é o reino dos céus? Qual que é o reino de Deus? O sistema de governo de Jesus. Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, mais ou menos, e começou a governar sobre essa terra, não um governo político, mas um governo espiritual, ali startou o reino de Deus. Ali startou o reino de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Por quê? Porque o reino de Deus é um sistema de governo. Hoje nós vivemos sobre um sistema de governo no nosso Brasil, né? Uma república federativa, a qual tem presidente, judiciário, os senadores, tem todo um suporte jurídico para governar o nosso sistema. Esse é o sistema de governo do Brasil, qual nós respeitamos, qual nós cumprimos. Mas nós também temos que entender que no reino de Deus tem um sistema de que o reino de Deus é um sistema de governo. Nós estamos divididos entre o reino das trevas e o reino das luzes. O reino das luzes, qual é o nosso rei, é Jesus Cristo, e o reino das trevas nós sabemos quem que é. E todos os reinos têm um sistema de governo e tem também um sistema de valor. E qual que é o sistema de valor do reino de Jesus? Qual aquele nós almejamos, desejamos e colocamos forças todos os dias para aplicar aqui na terra? Será que é mais ou menos igual nós temos ouvido falar? Será que é mais ou menos igual Satanás tem deturpado a palavra por dias e dias, tempos e tempos, culturas passadas, e hoje as pessoas estão reproduzindo? Por quê? Porque é um sistema de valor que gera prazer. Sistema de valor que Satanás incutiu na mente dos homens lá atrás, e ele vem reproduzindo, gera prazer no ser humano. E se tem uma coisa que o ser humano gosta, é prazer, irmãos. Tudo aquilo que gera prazer na nossa mente, nós somos passíveis de sermos necessitados, ficarmos presos a esse processo prazeroso. Hoje nós vamos ver que o sistema de valores de Deus é totalmente diferente do nosso. Totalmente diferente. Vamos ler Mateus 13, 44 ao 50. Olha lá.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, compra aquele campo. Olha o 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Olha o 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de todas as espécies, e quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia e, assentados, escolhe os bons para os cestos e os ruins deita fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, irmãos? Nós já vemos nessa pequena leitura que tem alguns aspectos que talvez ainda não foi incutido na nossa mente ou no nosso vocabulário verbal. Nós vemos um reino, está falando de valor. Aqui Mateus, nós estamos diante a 8 parábolas. A parábola do semeador, do joio, a parábola do fermento e a parábola do tesouro. Todos têm um processo, mas aqui especificamente é sobre o valor. E de cara nós já vemos, irmãos, que o reino de Deus é sobre alegria, sobre renúncia, sobre contentamento e sobre sentença. Quando nós lemos esses 2 versículos, não vamos falar da parte da rede, que é a parte da sentença. Mas vamos falar do 44 ao 45, nós vemos por 2 vezes a palavra falar assim, vende tudo o que tem e compra. O que fica claro para nós? Que o reino de Deus é sobre renúncia. Quando nós encontramos algo que tem muito valor para nós, nós entendemos que nada sem aquilo para nós tem significado. Nada para nós tem significado. Olha o que a palavra fala. Vende tudo o que tem e compra aquele campo. Depois ele fala, vende tudo o que possui e compra. Ou seja, o reino de Deus está ligado a mais renúncia ou está ligado a mais você ter? Irmãos, o sistema de governo do reino de Deus é sobre você desvalorizar as coisas para valorizar o reino do céu quando você encontra ele. Muito mais sobre isso. E a palavra diz que ele fala com alegria. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Ou seja, Jesus está usando de uma forma figurada para mostrar para os seus discípulos os valores do seu reino. E ele compara um tesouro. Já viu um tesouro que não vale nada, irmãos? Já viu algum lugar algo que chama tesouro que não tem valor algum? Não tem como. Outra coisa, quando se fala em tesouro, não se fala em uma coisa só. Ele não está falando só de dinheiro, porque senão ele ia falar assim, certo homem estava no campo e cavando, se deparou com uma sacola, uma bolsa de dinheiro e ficou muito feliz. Não, aqui ele usa a palavra tesouro, porque quando nós escutamos essa palavra, já vem à nossa mente que remete a muitas coisas. Reino de Deus é sobre muitas coisas valiosas, não é sobre só dinheiro. Ele usa o termo tesouro não é para criar um cifrão, para trazer aos seus olhos, tipo assim, que o reino de Deus é sobre dinheiro, não, é sobre valor. Vocês já assistiram filmes, já viram revistas que tem aquele caça ao tesouro, vai caçando, quando acha, abre aquele baú e tem de tudo, irmãos, tem pérola, tem de tudo quanto é precioso. Assim é o reino de Deus quando nós encontramos. É repleto de coisas valiosas, de bênçãos. Quando nós encontramos o tesouro do reino de Deus, nós não olhamos só para a finança, nós não olhamos só para a parte boa, nós só não olhamos para o cumprimento dos nossos projetos, nós olhamos para a alegria, para o contentamento, para a renúncia, para o amor, para o perdão. Isso constitui o reino de Deus, irmãos. Por isso que é tesouro, é valioso.
Hoje nós temos vivido um tempo onde as pessoas depreciam aquilo que é valioso. Se nós tivéssemos noção do valor que tem o reino de Deus quando nós encontramos, nós não vivíamos da forma que nós vivemos. A palavra diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Ao certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmãos, para alguém sair, desfazer de tudo o que tem, comprar outra coisa, e a palavra diz que era com muita alegria, aquilo teria que ter muito mais valor. Não era nada superficial. Não era nada superficial. Para aquele homem sair, vender tudo o que ele tinha, seja pouco, aparentemente era pouco, porque ele era um trabalhador, porque o campo não era dele, que se fosse dele ele não precisava comprar. Ou ele teria arrendado, ou ele teria estava fazendo um trabalho aleatório naquele campo e encontrou. E a palavra diz que ele vendeu tudo. O tudo pode ser pouca coisa. Não importa, que quando nós falamos de valor de reino, não é sobre a parte numérica, é sobre o sentimento, irmãos. Aquele homem falou assim: eu vou desfazer de tudo que eu tenho, vou esforçar, eu vou trabalhar porque eu quero comprar esse campo. Porque a partir do momento que eu compro esse campo, esse tesouro faz parte da minha vida. E isso que eu encontrei, nada que eu tenha lá fora, seja pouco ou seja muito, significa alguma coisa sem esse tesouro. Quando nós encontramos o reino de Deus verdadeiramente, irmãos, nós colocamos do lado da nossa vida lá fora, sabe o que acontece? Nós vemos que tudo que nós temos lá, seja pouco ou seja muito, não significa nada. Você pode passar fome, não significa nada. Você pode ter riquezas, não significa nada. Sabe por quê? Porque o contraste é o reino de Deus verdadeiro. Se nós não valorizarmos o reino de Deus, nós não conseguimos depreciar as outras coisas. Aquele homem, quando se deparou com esse tesouro, vamos fazer aqui uma conjectura, né, irmãos? Eu imagino que ele disse assim: procurava por isso há tanto tempo, mas eu nunca tinha encontrado. As pessoas falavam para mim que a felicidade estava no prazer momentâneo, no dinheiro, nas riquezas, nas conquistas. Por muitas vezes eu acreditei, mas hoje não. Hoje eu encontrei o que é precioso para mim. Hoje eu encontrei aquilo que engloba tudo na minha vida. Um tesouro que estava oculto, que para talvez alguém não servia, mas para mim serve. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele saiu, desfez de tudo que tinha para tomar posse daquilo ali. Se você me permite, eu quero fazer uma pergunta nessa noite, entre muitas que nós vamos fazer. Eu e você temos aberto mão, irmãos, para valorizarmos o reino de Deus. Que eu e você, em toda a nossa caminhada de racionalidade, nós temos feito para valorizar o reino de Deus, que um dia alguém nos apresentou. O que nós temos feito? Do que nós abrimos mão? Tem como, irmãos? O reino de Deus é sobre renúncia. Senão Jesus ia falar assim, ó, ele foi e pegou as coisas que ele tinha, mais o que ele tinha, e já comprou. Eu lembrei da parábola do jovem rico. Lembra quando o jovem rico falou assim: Senhor, como faz para herdar a vida eterna? Eu desde criança eu tenho cumprido todos os estatutos. Jesus falou: que bom, né? Obrigação sua. Esses que você cumpre, vamos se dizer assim. O que eu preciso fazer? Jesus falou: vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Ele entristeceu, irmãos. O valor dele estava no dinheiro, não estava em Jesus. Se o valor dele tivesse em Jesus, ele ia ver que aquilo era insignificativo. Ele ia ver que a oportunidade de seguir Jesus era muito maior do que aquilo. É sobre valor, não é sobre quantidade financeira, irmãos. É sobre sentimento, sobre você valorizar. Porque nós vemos Jesus se deparar com outras pessoas que não falou de dinheiro, mas ele pediu para renunciar também. Primeiro passo, irmãos. Primeiro passo antes de nós
depreciarmos as coisas lá fora é encontrar o valor do reino de Deus. É o primeiro passo. Nós não conseguimos valorizar o reino, nós não conseguimos depreciar as coisas lá de fora antes de nós encontrarmos o valor que o reino de Deus tem. Qual que é o valor que o reino de Deus tem para a sua vida? Sabendo que o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Qual que é o valor que o reino de Deus tem para a sua vida? O reino de Deus, se nós não encontrarmos o valor verdadeiro para o reino de Deus, nós não vamos conseguir depreciar o que está lá fora. Não vamos. Nós precisamos ter esse contato que esse homem teve. Quando ele achou aquele tesouro, irmãos, ele não quis saber se valia, se era falso, se era verdadeiro. Ele não foi no joalheiro, no ourives, e perguntou quanto vale isso aqui para fazer aquela conta. Ó, eu tenho tanto lá fora, mas isso aqui, se me der um pouco a mais, já tá bom. Ele não fez essa conta, irmão. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é sobre valor, é sobre sentimento, é sobre achar algo que você não vive sem. Sobre achar algo que você não vive sem. Tudo lá fora não significa nada sem o reino de Deus para você. O que ele fez? A primeira atitude dele foi lá, desfez de tudo e comprou aquele terreno, aquele campo, porque ele não vivia, não conseguia se ver sem aquele tesouro. Achando, escondeu, transbordando de alegria, aí vende tudo o que tem e compra aquele campo. Alegria, essa palavra alegria é muito interessante. Para muitos hoje o reino de Deus é um peso e uma tristeza. Fala do reino de Deus para as pessoas é um peso, irmãos. Você não quer ser cristão? Eu até quero. Você parar de beber? Você parar de fumar? Você parar de fazer tal coisa? Enriquecer? O reino de Deus, quando as pessoas se deparam, está ligado à troca, está ligado a algo que está condicionado. E o reino de Deus é superior a isso. O reino de Deus é algo que nós não vivemos sem, não podemos viver sem. Não tem preço de cifrão. Não é tristeza quando você se depara com o reino de Deus, você não se lembra das coisas, irmãos, lá de trás que nós deixamos. Aquelas coisas não faz falta, seja ela em qual âmbito que for. Quando nós se deparamos com o reino de Deus verdadeiro, em todas as suas esferas, o reino de Deus está ligado a muitas esferas, a igreja, a irmandade, a renúncia, a amor, a perdão, a contribuição, a missão, a evangelismo, a mudança de caráter, mudança de conduta, todos esses valores engloba o reino de Deus. Mas aqui exatamente nós estamos falando, por mais que seja uma analogia, uma simbologia, estamos falando de renúncia, de desvalorizar as coisas para valorizar o reino de Deus. Sobre isso, irmãos, essa parábola fala. Parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, qual certo homem, tendo achado, escondeu e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem, compra aquele campo. Bom, isso aqui, presta atenção, já vou falar para você. Você escutou, te enganaram. Isso aqui não é para você sair lá e vender tudo o que você tem e trazer para a igreja não, tá? Que a igreja não é o reino de Deus. A igreja é a reunião dos santos, congregação. A igreja não é o reino de Deus. A igreja faz parte do reino de Deus. Então, o pastor está falando isso, que ele quer que eu achei o tesouro. Nossa, essa igreja é o tesouro. Agora eu vou lá, vou vender tudo. Aí você vende carro, vende tudo e traz. Nós já vemos um monte de coisa desse tipo e não deu certo. Não é sobre isso. Sabe por quê? Porque é muito mais importante do que os seus bens é o seu coração. Muito mais importante do que o que você tem na conta ou deixa de ter, é o coração que você entrega ao Senhor. Nós não conseguimos comprar, irmãos, a adoração ou o reino de Deus. Conseguimos com dinheiro nenhum, seja pouco ou seja muito. Então não é sobre isso. É uma analogia de abrir mão sobre aquilo que você valoriza mais. Tem muitas coisas na sua casa. Tem muitas coisas que você não tem valor para você, você não desfaz, não tem? Acho que tem. Tem muitas coisas que ficam lá, não tem valor nenhum, mas você também não desfaz.
E tem muitas coisas que têm valores que a gente nos desfazemos com uma certa dificuldade sobre isso. Você não precisa desfazer de nada para valorizar o reino. Só o reino de Deus tem mais valor para você em todos os aspectos. Você não precisa sair do seu emprego, não precisa vender o carro, não precisa parar de trabalhar. Sabe por quê? Porque tudo que você tem vai agregar no reino para que o nome dele seja glorificado. Tudo que você faz, tudo que você tem. Você não precisa vender, desfazer, parar com nada para servir o reino de Deus. É simplesmente o reino de Deus ter mais valor na sua vida e você não viver sem ele. Você não viver sem o chamado, sem aquilo que o reino de Deus nos chama a fazer. Você nunca vai desvalorizar o reino de Deus por coisas superficiais. Nunca, quando você encontra esse tesouro. Nunca, irmãos. Sobre renúncia. Não é sobre ajuntar, remontar bens materiais, projetos pessoais, autoestima ou conhecimento. Não é sobre isso. O reino de Deus não é sobre ajuntar as coisas. O reino de Deus é sobre renunciar às coisas aqui da terra. Porque quando nós renunciamos às coisas aqui da terra, nós estamos ajuntando tesouro no céu. Onde a traça, o ladrão, a ferrugem não consomem. Sobre isso. A segunda parábola aqui é diferente. Aquele primeiro homem, aparentemente, ele não tinha nada de tanto valor comparado a esse tesouro. Mas a segunda parábola fala de um homem que já colecionava pérolas. Ou seja, ele já tinha tido contato com várias pedras preciosas. A palavra diz, encontrando aquela pérola preciosa, simbolizando o reino, ele desfez de tudo o que ele tinha para tomar posse daquilo. Imagina, irmãos, um colecionador de pérolas. Quantas pérolas esse homem não tinha e quanto valor ele não tinha nessa coleção. Mas quando ele se deparou com aquela pérola, ele falou, não importa, o tesouro está aqui. Vou desfazer de tudo para obter isso aqui. Ele já tinha muitas pérolas, muitos modelos e até valores. Mas para ele não fez diferença. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Olha aqui, negocia e procura boas pérolas. Tendo achado uma pérola de grande valor. Irmãos, por que aqui, falando um pouco da história daquele tempo, por que aqui nós vemos o relato de tesouro que está ligado a pérolas e coisas preciosas, e aqui nós estamos o relato de pérolas? Porque aquele tempo era mais valioso, era justamente isso, pérolas, pedras preciosas, tinha pedras de todos os valores, valores infinitos. Hoje nós temos muito mais coisas de valor, mas naquele tempo, coisas valiosas estavam ligadas a pérolas, a tesouros. E por que, no primeiro texto eu esqueci de dizer, por que aqui fala de um tesouro escondido? Porque naquele tempo, irmãos, tinha essa gama de bancos que nós temos agora. Às vezes, para ir lá no Sicob de Jerusalém, de longe, às vezes a pessoa não ia. Não era todo mundo que tinha acesso a essa questão mercantil. O que o povo fazia? Eles enterravam para proteger. Ser saqueado, de ser roubado, ou se a família morresse em algum confronto, em alguma viagem, que tudo é longe, para comprar os alimentos. O que eles faziam? Eles enterravam os seus dinheiros. Por muito tempo nós vimos colocar debaixo do colchão, né, irmãos? Mas agora não tem nem o colchão, vai ter o dinheiro. Isso até de ter o colchão, imagina ter o dinheiro para guardar, né, irmãos? Não está fácil nem de ter o colchão, imagina o dinheiro. Aquele tempo, sobrar dinheiro e colocava no colchão. Tinha gente que morria, a hora que ia mexer no colchão, estava aquele monte de dinheiro que nem valia nada mais, né? Agora hoje não dá, irmãos. Hoje é só no tal do Pix, né? É só virtual, você nem vê. A gente gosta tanto do dinheiro, mas você nem vê ele. Que hipocrisia, né, irmão? Gostar de algo que você não consegue nem ver, né? Gostoso gostar de algo que você pega na mão, né? Você nem vê. Só vai ser para lá e para cá. Então não guarda, irmãos, não tem como. Protegido. Aquele tempo eles enterravam. Por isso que esse homem se deparou com esse tesouro aqui. E as pérolas da mesma forma. Muitas pérolas valiosas. Estava à procura. E tendo encontrado, ele vende tudo o que possui e compra. Ou seja, ele abriu mão de toda a sua coleção de pérolas valiosas, irmãos. Comprar somente uma.
Por quê? Porque o valor total estava naquela que ele achou referente ao reino de Deus. Quando nós encontramos o reino de Deus verdadeiramente, nós não se preocupamos com quantidade, nós se preocupamos com a totalidade do valor daquilo que nós encontramos. Esse é o sistema de valor do reino de Deus. É renunciar para ter, é abrir mão para conquistar, é desvalorizar para valorizar, é não ter para ter. Esse é o sistema de valor do reino, qual está sendo pregado totalmente diferente. Que se você passa necessidade, você está em pecado. Que se você não prosperar, você não é de Deus. E é mentira, irmãos. A palavra nos ensina totalmente diferente. E no que tange ao reino de Deus e a sua seriedade é sobre renúncia. Nós temos que separar, tentar separar um pouco essas coisas seculares de riqueza, deixar lá para fora e valorizar de uma vez por todas o reino de Deus. É um reino que já existiu, continua existindo e vai existir, irmãos. Não é algo que passou, é algo que é infalível. O reino de Deus é indestrutível. Nós precisamos colocar força. Nós precisamos colocar força nessas coisas. Nós precisamos achar. Talvez possa ser essa noite, irmãos. Às vezes nós ficamos 20, 30 anos na igreja e nunca se deparamos com o reino de Deus, irmãos. Nunca. Nós ficamos 20, 30 anos na igreja, nunca fomos cheios do Espírito Santo e nunca se deparamos com o tesouro verdadeiro. Já abriu mão de alguma coisa? Tinha algum sentimento para você por causa de Jesus? Você não abriu? Ainda não chegou. Se coisas que não têm valor, coisas seculares, consegue tomar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa prioridade, o nosso compromisso, muito mais além, coisas que têm valor para nós. Muito mais além. Estamos 20, 30 anos sendo religiosos, crentes de domingo, de banco, cantando, mentindo na hora do louvor, irmãos. Mentindo na hora da ceia, que nós reconhecemos o sacrifício de Cristo. Não, eu vou tomar ceia, eu vou comer o pão, eu vou tomar porque eu reconheço que Cristo morreu na cruz. Você reconhece só se for pelo filme, porque se for pela verdade, talvez não. Porque como que nós falamos que reconhecemos o sacrifício de Cristo e nunca abrimos mão de nada pelo reino? Nunca valorizamos o reino da forma certa. Como? Somos religiosos, irmãos. 20, 30 anos nos enganando a nós mesmos. Nós nunca se deparamos com o reino. Nunca se deparamos com o reino. Você pode ir para qualquer igreja na sua vida, qualquer cidade na sua vida. A palavra diz que o reino de Deus está dentro de nós. A palavra diz que o reino de Deus está dentro de nós. E às vezes nós não encontramos. Como que o reino vai estar dentro de nós e nós não encontramos? Jesus falou, o reino está dentro de vocês, está no meio de vocês. E às vezes nós não encontramos. Sabe por quê, irmãos? Nós temos um sistema de valor que quando fala de renúncia, ele não se enquadra no nosso vocabulário. Servir a Cristo, vir à igreja, ser cristão, está ligado somente a obter e não a abrir mão. Nós não abrimos mão do nosso tempo, nós não abrimos mão da nossa família, nós não abrimos mão do nosso trabalho, nós não abrimos mão do nosso dinheiro. Por isso que nós gostamos desse reino medíocre, desse evangelho medíocre, onde diz que o reino está somente sobre conquista, que é conquistar, que é desfrutar, que é ver para crer. O reino de Deus, o precioso e o valioso, está totalmente ao contrário disso que nós temos aprendido. Sobre renúncia. Sobre renúncia. Engraçado, irmãos. Quando esse homem encontra esse tesouro, ele não faz uso desse próprio tesouro, porque esse tesouro não era dele. Ser dele, ele precisava comprar.
Ele faz, ele vai lá, angaria o recurso, aí ele vai e compra o terreno. Porque comprando o terreno, o tesouro era propriedade dele, porque o terreno estava enterrado lá. Hoje nós encontramos o reino, sabe o que nós fazemos? Nós roubamos o reino. Sabe por quê? Porque nós não vamos saber o que nós precisamos desfazer para tomar posse desse tesouro. Nós queremos arrancar do tesouro para tomar posse. Esse homem muito bem poderia ter feito o quê, irmãos? Ter feito assim, achei, é meu, né? Ninguém sabe. Sabe de uma coisa? Eu vou levar embora e com esse próprio dinheiro que está aqui dentro, eu vendo e compro esse terreno, com o próprio recurso. Ele falou, não, deixa aqui escondido. Só é meu se eu comprar esse terreno. O que ele fez? Ele foi lá e deu a vida dele. Ele vendeu tudo que ele tinha, trabalhou, aí ele foi lá e comprou o terreno. A partir daquele momento, o tesouro fazia parte dele. O que nós fazemos desde quando nós encontramos o reino de Deus? Nós não desfazemos de nada por causa do reino de Deus. Nós queremos extrair do reino de Deus para desfrutar lá fora. Nós queremos evidenciar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus com o próprio recurso do reino. Em nome de Jesus, é pelo Senhor, o Senhor me disse, eis que está aqui, a porta aberta, a porta fechada, o vale fechado, o vale aberto, o mar que se abriu, é um monte de coisa. Nós começamos a extrair esse monte de coisas do reino para aplicar lá fora na nossa vida pessoal. O cara não quer trabalhar, o cara não quer economizar, o cara não quer administrar, o cara não quer arriscar nem um fio dental para ver se ganha dinheiro lá fora. O que ele quer é ir no reino e extrair. Usa, irmãos, está acabando, caindo, é porque nós estamos usando, entendeu? Ele não quer, sabe o que ele quer? Ele quer ir para a Bíblia e falar assim, ó, em Jesus já sou mais que vencedores, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele quer extrair do reino. Ele acha que isso vai levar um emprego para ele, ele não quer se capacitar, ele não quer correr atrás, irmãos, ele não quer renunciar, ele não quer ter fidelidade. Não, ele quer roubar o tesouro que ele encontrou. Nós não podemos roubar o tesouro que nós encontramos, nós precisamos abrir mão, vender tudo que nós temos, desfazer, limpar o nosso coração, irmão. Sabe o que é desfazer? É limpar tudo aquilo que tem valor no seu coração. Quando você encontra o reino, você deleta. A partir daquele momento, o reino se torna valioso dentro de você. Você vai continuar conseguindo, prosperando, desfrutando. Mas nada vai tomar o lugar de Deus dentro do seu coração. Nada. Nada, irmãos. Não tem como. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vocês. Ou seja, não tem como o reino entrar se algo não sair. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Valorizar o reino de Deus. Achar que a igreja é só sobre ter, só sobre receber, não é sobre entregar. A mesma fidelidade que nós queremos de Deus, nós não entregamos para Ele. A mesma proporção de amor que nós queremos de Deus, nós não entregamos para o próximo. A mesma proporção de riqueza que nós queremos de Deus, nós não entregamos a Deus. Então esse sistema está totalmente ao contrário daquele que é verdadeiro. O verdadeiro é quando você encontra algo que tem valor para a sua vida, o resto não tem mais. O reino de Deus que você encontrou um dia através de Jesus Cristo morto numa cruz, através de uma igreja, de uma comunidade, através de uma palavra, não importa, irmãos. Esse reino que você encontrou, se ele não tem sido muito maior do que as outras coisas, você não encontrou o tesouro verdadeiro. Não encontrou. O reino de Deus faça com que nós mudamos, irmãos. O nosso sistema está recheado de prepotência, arrogância, secularismo, homocentrismo, imediatismo, legalismo, singularismo. O nosso sistema de valor, qual nós pegamos o reino e incluímos dentro, está recheado dessas coisas. Egocêntricos. Viemos para a igreja, não pensamos no próximo, pensamos só em nós. Nós vamos desfrutar de alguma coisa de Deus, nós só pensamos em nós, não pensamos na igreja, no próximo. Tudo que fala de Deus parece que é para o nosso bem-estar.
Não é sobre o nosso próximo. Não é sobre a edificação. Não é sobre o sacrifício de Cristo. É sobre nós. O sistema de Deus é renúncia, obediência, amor, sentença. Nós não podemos esquecer, dentro do sistema do reino de Deus existe a sentença. Não é um reino aleatório. Nós vamos viver segundo a nossa vontade e tudo vai ficar do jeito que está. Porque nós somos o tesouro aos olhos de Deus. Não, irmãos. Precisamos encontrar esse reino. Você, supor que chega uma mensagem aí, não sei no celular, porque eu falei para desligar, né, irmãos? Eu não vou nem falar no celular, senão você... Vamos supor que chega um fax, um e-mail, chega alguém chamando aqui e fala assim para você assim, ó, sua casa está pegando fogo. Bombeiro, irmãos, não vai acontecer isso, fica tranquilo, tá? Se Deus quiser. Mas se pegar também não é culpa minha, tá, irmão? Eu não tenho esse poder. É uma analogia. Vamos se dizer que o bombeiro chega ali e fala assim, ó, sua casa está pegando fogo. Você tem 5 minutos para tirar de lá de dentro tudo que tem valor para você. Você tirava de lá de dentro. Pode pensar. 5 minutos, vai chegar aqui e falar assim, ó, sua casa está pegando fogo, você tem 5 minutos, entra lá, pega o que tem valor para você e sai. O que você fazia nesses 5 minutos? O que você tirava lá de dentro? Pranchinha e secador não, né, mano? As mulheres, pelo amor de Deus, né? Eu sei que tem mulher que pensa, eu já ia pegar a pranchinha, porque ia estar uma fumaça, você tem que fazer o cabelo. O homem é chuteira, né? Você preste atenção onde eu quero chegar. Não é sobre o que você ia pegar, irmãos. Não é sobre. Sobre como você ia fazer essa conta. Como que você ia fragmentar esses valores? Não é sobre o que você vai pegar. Sobre de que forma, você tem 5 minutos, de que forma vai se priorizar o que você vai pegar. Como? Qual que vai ser o seu sistema de conta? É sobre isso, vocês estão entendendo? Não é sobre o que vai pegar, é sobre, irmãos, o que tem valor para você. O que vai ser a prioridade? Como que você vai fazer essa conta? Pô, eu tenho 5 minutos, o que eu vou pegar? Vou pegar. Você tem que fazer essa conta, e o reino de Deus é desse jeito. Reino de Deus você precisa fazer conta. Sabe qual que é a melhor conta para mim, para você fazer? Quando nós se deparamos com a situação dessa, seja pessoal ou seja no reino de Deus, sabe qual que é? É fácil, irmãos. É só você parar para pensar para mim assim, a minha prioridade é aquilo que é insubstituível. Ou seja, você vai eliminar um monte de coisa dentro da sua casa, e vai conseguir estreitar essa visão para coisas que são insubstituíveis. Por quê? Porque o que é substituível pode queimar. Você vai substituir. Então, a primeira coisa que você pensa é o que é insubstituível para você. Dentro desses 5 minutos, você vai focar naquilo que não pode substituir. Assim que é o reino de Deus. Se você não tiver essa mentalidade que o reino de Deus é insubstituível, se você perder, perdeu, você nunca vai priorizar o reino de Deus. A conta sobre o reino de Deus é que ele é insubstituível, irmãos. E o tempo está passando, se passou 2000 anos, se passou 2000 anos, 10, nós já temos 20, Jesus está à porta e até hoje nós não conseguimos ainda diagnosticar o que é insubstituível na nossa vida. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos enxergar que o reino de Deus é insubstituível. O dia que nós perdemos, acabou. No meio de um monte de opção, no meio de um mundo secularizado, no meio de um monte de coisas lícitas que não é pecado, que não faz feio, que não escandaliza e tem tirado a prioridade de Deus do coração das pessoas, você precisa partir de um pressuposto. Você precisa ter um ponto de partida. O que você valoriza? Aquilo que é insubstituível. Se seu filho estiver dentro dessa casa pegando fogo, você nem quer saber das 4, irmãos.
Você vai em busca do seu filho, sabe por quê? Porque ninguém vai conseguir substituir ele na sua vida. Quem faz conta de 4, tem mais 4 minutos, eu peguei um. Você vai arrancar seu filho, a alegria de ter os seus filhos nos braços, você vai sair para fora e vai deixar o resto pegar fogo. Sabe por quê? Porque o que destruir é substituível. O que salvou é insubstituível. O valor do reino de Deus é sobre isso. Quando ninguém tiver condição de tirar isso de você. Por isso que nós escutamos sempre usar o termo guardar, esconder, proteger. O salmista diz assim, aprendi a guardar a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. O que é guardar? É deixar que ninguém arranque de você. Você só guarda algo que tem valor para você. Você não guarda coisa que talvez não tenha valor. O coração é só o que tem valor. Nós precisamos fazer essa conta. Abre Mateus 16 lá. Basicamente, como é o sistema de governo do rei de Deus. Mateus 16, vamos ler o 25 e o 26. Olha lá. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, o que faz? Perdê-la. E quem perder a vida, por minha causa, é lógico, ele deixa claro, o que acontece? Acha lá. Próximo. Pois, que aproveitará? Olha aqui, irmãos, esse texto, ele quase que ele resume o valor do reino de Deus. Primeiro, aquele que quiser achar, tem que perder. Volta o 25. Porquanto, a conjunção está definido, uma conjunção conclusiva. Não tem mais, não se abre mais para ver se isso é verdadeiro. Não, é conclusiva. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, o que tem que fazer para salvar a sua vida? O valor do reino de Deus é assim, o que você tem que fazer para salvar a sua vida? Você tem que perder. É difícil até de entender, né? Mas essa é a conta. E nos enganaram. Claro que para nós ganhar a nossa vida, nós temos que ganhar mais ainda. E não. Para ganhar a nossa vida, nós temos que perder. Ou seja, ganhar a vida é a vida eterna, perder uma vida de gente aqui. E ganhar uma vida eterna. Então, se nós quisermos salvar a nossa vida, nós temos que perder. E quem perder, pode ficar tranquilo, irmãos, vai achar. Próximo. Pois, que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De novo falando sobre perder. O sistema de valores do reino de Deus, como funciona. Pois aproveita o homem. Que adianta o homem ganhar a vida inteira e perder a sua alma? E agora vamos falar o sistema de governo troca. O que dará o homem em troca da sua alma? Dará. Estamos falando de sacrifício. Falando de renúncia. Vocês acham que o sacrifício de Jesus na cruz é suficiente para salvar nós e pagar os nossos pecados anteriores? E nos trazer amizade e reconciliar com Deus. Mas o sacrifício que Cristo fez na cruz sofrendo, não tira a sua responsabilidade de lutar pela sua vida vindoura. Não tira a sua responsabilidade. Cristo fez o que nós não podíamos fazer, agora nós fazemos o que nos cabe a nós fazer. O que dará o homem em troca da sua alma? O que o homem tem feito enquanto ele está jogando a salvação dele fora? O que o homem tem feito? O que nós temos feito enquanto nós estamos jogando a nossa salvação fora? É sobre isso que essa palavra está falando. O que o homem tem feito? Enquanto a salvação dele está indo de água abaixo, está indo para o ralo. O que eles têm feito do seu tempo, da sua vida? Então, irmãos, o reino é sobre renúncia. É sobre você perder para ter. Não tem como, irmãos, você servir a dois senhores.
Não tem como você amar dois senhores. Não tem como você dividir o seu tempo com outros senhores. O reino de Deus é sobre uma prioridade. O reino de Deus é sobre deixar tudo aquilo que ia te iludir nessa terra para você olhar para Cristo. Esse que é o maior tesouro. E às vezes nós, na nossa mente carnal, às vezes nós paramos e pensamos assim, meu Deus, como é difícil encontrar o reino de Deus, tem que só abrir mão, tem que só perder, é só subtrair, né, que fala, né? O reino de Deus é só sobre subtrair, tem que perder, tem que vender, tem que deixar, tem que entregar. Na nossa mentalidade carnal, até parece um peso, mas não, é um privilégio, não é peso. Privilégio de nós sabermos esse mistério que não é oculto e saber que nós não conseguimos valorizar algo sem deixar o outro. O Senhor não reparte a nossa adoração, o nosso compromisso. Que tudo aquilo que nós encontramos aqui nesse mundo, seja lícito ou não lícito, não pode tomar o nosso lugar em Cristo Jesus. Pode, irmãos. Então é um privilégio, não é um peso. Porque Cristo diz assim, ó, aquele que perseverar comigo reinará comigo pela eternidade. E toda vez que Jesus fala sobre você deixar, ele te dá outra coisa. Sempre quando ele fala, você nunca fica no vácuo. O que ele falou? Aquele que perder por minha causa vai ganhar. Aquele que perder vai achar. Aqui esse homem que achou um tesouro e vendeu tudo, ele não ficou sem nada, ele ficou com o tesouro. O da pérola, você fala assim, meu Deus, o da pérola vendeu tudo. Não, mas não ficou no vácuo, ele ficou com a pérola. Aí você fala, eu tenho que fazer de tudo para o reino. Mas você não vai ficar no vácuo, você vai ficar com o reino. Porque às vezes nós fazemos uma conta, nós materializamos essa conta, nós só falamos sobre coisas materiais e não. Tudo que você abre mão de valores por causa do reino, você não fica sem, você fica com o reino. Aí você fica com a vida eterna, com o rei, com o soberano. É sobre isso, irmãos. É sobre isso. Sobre isso. A teoria subjetiva do valor do negócio é algo muito interessante. Assim, ó, isso é uma teoria que tem dentro do negócio, tá, irmãos? A pessoa vai comprar seu carro. Você não pode falar quanto que aquele carro vale para você. Aquele carro é seu, você sabe o valor dele, o sentimento que você tem. Ela tem que falar quanto vale para ela comprar. Não é quanto vale para a pessoa. Estão entendendo essa teoria? A pessoa chega para comprar seu carro e fala, seu carro vale R$10. Não, mas ele não pode falar que vale R$10. Ele está desconsiderando o meu valor sentimental, ele está desconsiderando muitas coisas. Ele tem que falar quanto vale para ele. Para mim, serve por R$10. Você quer? É da mesma forma o reino, irmãos. Ninguém pode falar quanto vale o reino para você. Esse valor é só você que consegue diagnosticar. Eu não posso ficar falando aqui o resto da minha vida que o reino é especial para você. Que o reino é tudo para você, que o reino te traz paz, que o reino te traz alegria, que o reino vai te dar uma vida vindoura. Não muda nada. É uma mensagem subjetiva. É você que precisa, irmãos, demonstrar para Jesus quanto esse reino vale para você. Às vezes nós vamos ter daqui a pouco 50 anos de igreja, nós vamos estar falando as mesmas coisas. As mesmas pessoas, o reino de Deus é valioso. O reino de Deus é equivalente a um tesouro encontrado. O reino de Deus é equivalente a uma pérola. O reino de Deus é tudo. Essa conta não é só sobre o que eu falo, é só sobre o que ele significa para você. Cada um que tem que falar o quanto o reino dele serve para você. Jesus Cristo descesse aqui na terra agora. Tomara que ele não desça, né, irmão? Porque ele só vai descer uma vez. E se ele descer, já vai estar acabado. Então deixa quieto. Se um anjo dele descesse aqui, deixa ele quietinho lá. Se um anjo dele descesse aqui e perguntasse para você assim, ó, quanto vale o reino de Deus para você? Qual é a resposta que você tinha hoje? Quanto vale para você? Porque a diferença está aí. Já entendeu? Porque às vezes nós passamos 20, 30 anos na igreja e nós não mudamos a nossa ética, a nossa moral, a nossa percepção. Sabe por quê?
Nós ficamos escutando o pastor falar o que o reino significa para ele. Mas aquele reino significa para o pastor, mas o que nós temos que entender é o que ele significa para nós. E o que o pastor fala não muda se você não quiser. Não é algo virtual. É cada um perguntar dentro de si qual que é o tesouro, o que é de mais precioso para você, que valor o reino tem. E sem esse reino, alguma coisa significa para você sem esse reino? Alguma coisa significa para você sem esse reino? Você conquistar todas as coisas lá fora que você tem vontade, sem esse reino, significa alguma coisa para você? Não significa, irmão. Sabe por quê? Porque é passageiro. Só tem uma coisa que pode te dar vida eterna. O rei que governa esse reino. Só ele. O resto pode ser o que for. Por isso que nós temos que valorizar o reino de Deus. E tudo que abrange um sistema de governo, de reino, ele abrange muitas coisas. Tem os súditos, os servos, tem um sistema governamental, e nós precisamos saber o que é e colocar força nisso, porque esse é o sistema de governo de Deus. Ele deixou o Espírito, o auxiliador, nos conduzir. Ele falou, nem se preocupe com o que vocês falam, ele vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu tenho dito. As pessoas não podem falar quanto vale o reino para você, é você que precisa definir. A partir do dia que você definir quanto o reino vale, a amizade não vai fazer diferença para você, ela não vai te influenciar. A sua família, a cultura, qualquer coisa não vai te influenciar. Sabe por quê? Porque o valor do reino vai estar dentro de você. É algo que você encontrou e você não troca por nada. É algo que você encontrou, que você abriu mão de todas as coisas para valorizar esse reino. Individual, irmãos, é nós que precisamos sair daqui nessa noite pensando qual o valor do reino de Deus para mim e para a sua vida. Porque se nós não encontrarmos isso, as pessoas vão conseguir mudar o reino de Deus sobre a nossa vida. O valor, o sentimento, a aplicação. A pessoa fala uma coisa, é verdade, daqui a pouco ela fala outra, é verdade. Não, você precisa ter o seu ponto de partida. O preço que o reino de Deus vale para a sua vida e para a sua família. Aonde ele pode te levar, da onde que ele te tirou. Se nós não chegarmos a essa conta, nada vai mudar na nossa vida. Você pode fazer, eu te desafio, irmãos. Te desafio você fazer essa conta nessa noite. Você encontrar o valor do reino de Deus dentro da sua vida. Faz essa conta. Encontre. O que Jesus significa para você, o preço que ele pagou na cruz, a promessa de uma vida vindoura, a promessa de uma sentença. Porque o reino de Deus ele é inclusivo, mas ele é seletivo. E muitas vezes que nós esquecemos disso. Igreja é inclusiva, o céu é exclusivo e o céu é seletivo. O céu passa por um sistema seletivo, irmãos. Só os aprovados. Você já viu ter um processo seletivo para um trabalho no banco? Todo mundo que faz a inscrição passa? Não, é um processo seletivo, só vai passar os aprovados. O céu é da mesma forma. Quando nós vamos para o 47 lá, para nós encerrarmos, ele diz assim, ó, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de todas as espécies. Ou seja, a igreja, o cristianismo, o evangelho, ele é inclusivo para todos, para quem quiser. Pode vir, pode falar que é crente, pode falar que é cristão, pode tomar ceia, pode falar que acredita em Jesus, isso não vai mudar nada, sabe por quê? Porque vai ter um processo seletivo. Olha o que ele fala, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e recolhe de todas as espécies de peixe. Todas as espécies o reino de Deus recolhe. Quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia, e assentado escolhe os bons para o cesto e os ruins deita fora. Ou seja, seleção. O céu é seletivo. Por isso que nós não podemos viver um evangelho de qualquer maneira. Nós precisamos viver um evangelho que nos capacita a sermos aprovados nessa seleção. Veja, só tem um interesse, irmãos. O evangelho de Deus é um interesse em nos aprovar para uma vida vindoura. É fazer nós passarmos por um processo para tomar posse de uma vida vindoura. É só isso que é o significado que nós precisamos. Aí sabe o que ele fala? Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os ruins, os justos, e os lançarão na fornalha acesa. E ali haverá choro
e ranger de dente. Irmãos, essa palavra maus aqui, no grego, sapros, ela é corrompido, não é mal de bandido que sai matando os outros, é alguém que foi corrompido, sapros. E a palavra justo é a palavra kalos, que é genuíno aprovado, ou seja, os justos é aquele que é genuíno e foi aprovado, e os maus é aquele que foi corrompido por esse sistema desse mundo. Ou seja, os corrompidos não herdarão o reino dos céus. Amém, irmãos? Se coloque de pé, por gentileza. Essa palavra fique no seu coração. Hoje é um dia especial, onde nós vamos juntos participarmos da mesa do Senhor, na ceia do Senhor. Partindo dessa palavra, é muito bom, porque talvez esse momento nos traz à memória o valor do reino de Deus sobre a nossa vida. Será que realmente nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz? Quando nós participamos desse momento, o pão simbolizando o corpo, o suco representando o sangue de Cristo, será que realmente lá dentro de nós, lá no fundo, será que realmente nós temos convicção, irmãos, do sacrifício de Cristo? Ou será que é somente uma simbologia? Ou será que é somente como se fosse um teatro da paixão de Cristo? Cristo pregado na cruz, tal. Será que isso significa alguma coisa para nós? A morte de Jesus? O valor que a morte de Jesus tem para mim e para você. Isso está englobado no valor do reino de Deus. Porque a morte de de Jesus é sobre esse reino. E qual o valor que ela tem para você e para mim? Será que é só um momento simbólico? Um protocolo que nós cumprimos há 15, 20 anos? Um momento protocolar. Para mim ter comunhão. Nossa, é o corpo de Jesus. Estou fazendo em memória. Irmãos, a memória só tem resultado se fazer nós mudarmos o nosso pensamento. Aqui você vai ficar lembrando de uma coisa que não te faz melhor. Para que você vai ficar lembrando de algo que você desvaloriza? E qualquer coisa superficial troca você, tira você de um culto, tira você de uma comunhão, tira você de uma palavra. O Instagram, a porcaria do Instagram, a porcaria do Facebook, a porcaria do TikTok, todas essas tranqueiras de rede social, irmãos, ele tem mais tempo na sua vida do que Jesus. Quantas vezes nós pegamos na Bíblia, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, e quantas vezes, irmãos, nós ficamos passando aquilo sem fundo, é um saco sem fundo. Se você ficar o resto da sua vida ali, vai ter um negócio de passar para cima ali, ó, curtindo, comentando e olhando e se dando risada dos memes que fazem com o corpo de Cristo, e nós vamos assim. Aí não tem oração, não tem leitura, não tem tempo com a família, não tem um tempo com seus amigos, tempo precioso, não tem nada, irmãos. Aí chega num domingo, uma vez por mês, nós vamos reconhecer o sacrifício de Cristo aqui. Nós vamos reconhecer que Cristo morreu na cruz por mim e para você. Por quê? Só podemos reconhecer o sacrifício de Cristo e isso fazer nós diferente amanhã, irmãos. Se eu deitar e se eu levantar, a prioridade foi Jesus. Vai trabalhar? Vai trabalhar. Que você tem que trabalhar e é digno. Mas Jesus vai te usar lá no seu trabalho. Você vai ser ferramenta para falar das pessoas lá no seu trabalho. Você vai estudar? Amém, você vai estudar porque você precisa estudar. Mas aonde você estudar, Deus quer trabalhar na sua vida, quer agir. Você vai para a sua família lá, vai na sua família, mas seja diferente, seja sal, seja luz. Senão nós vamos ficar vivendo esse momento protocolar, sendo que o reino de Deus, aquele que morreu na cruz por mim e por você, não tem valor nenhum para nós. Ele falou certa vez para os fariseus: vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Ou seja, ficar fazendo um protocolo, uma simbologia, não muda nada quem nós somos. Nós precisamos de uma vez por todas, irmãos, já que o tempo está próximo, já que Cristo está às portas, precisamos proceder
verdadeiro reino e palavra de Deus. Que você saia daqui nessa noite, assim como eu, e reflita: qual é o valor do reino de Deus para você? Qual é o valor de sacrifício de Cristo na cruz por você? Qual é o valor que Ele tem na sua vida? Será que hoje nós glorificamos mais Satanás do que Jesus? Será que nós divulgamos mais Satanás ou Jesus? Será que nós demos crédito mais para Satanás ou para Jesus? E sempre lembrando que foi Jesus que pagou um preço por mim e por você, não foi Satanás. Foi Jesus. E Ele está todo dia esperando. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Todo dia Ele está à porta, irmãos, nos chamando a melhor, a renúncia. Se nós tivéssemos reconhecido o reino de Deus lá atrás, irmãos, talvez essa igreja aqui, tivesse que colocar gente lá fora. Sabe por quê? Porque o mesmo que tem valor para você, você anseia em falar para as pessoas. Tudo que tem valor para você, você tem interesse. Você tem interesse em partir para as pessoas. Se você achasse o número da Mega Sena, eu duvido se você não ligava para quem tem valor para você. Falava assim: você não quer o número? Joga aí também. Se você achou o valor de Deus no reino dele, irmãos, você tem interesse que as pessoas encontrem. Porque cada dia mais as pessoas não querem fazer parte desse reino. Porque elas olham para nós e não vê mudança. E se for para viver do mesmo jeito, é melhor viver lá fora. Ou para viver da mesma forma, é melhor viver lá fora. As pessoas precisam ver mudança em nós, refletimos o caráter de Cristo. As pessoas precisam escutar de você assim: não, eu não vou porque eu não posso. Mas por que você não pode? Porque eu tenho um compromisso com o meu Jesus. É isso que as pessoas estão esperando. É isso que as pessoas estão esperando. Mas hoje é tão fácil que ele nem lembra que você é crente. Ele nem lembra que nós temos compromisso na igreja. Ele faz convite aleatório. Sabe por quê? Porque ele já sabe, irmão, que você tendo compromisso ou não, você sendo crente ou não, você vai compartilhar dessas coisas. Ele só faz o convite. As pessoas queriam ver nós darmos a nossa vida por Jesus. Fala assim: não, eu não posso, eu não troco. Não posso, eu não troco. Você já reparou? Não sei se você reparou, irmãos. Os lugares que nós vamos, que as pessoas nos convidam, as pessoas não vão nos lugares que nós convidamos elas. As pessoas te convidam para você participar de todas as coisas. Convida para ela vir na igreja, ela não vem. E a gente poderia falar assim: mas é justo? Por que eu vou onde você convida e você não vai onde eu convido? Porque ela já viu que não tem barreira nenhuma, irmãos. O momento de comunhão, o momento de culto, o momento de leitura, o momento de irmandade para nós é algo esporádico. É algo superficial. Não é igual esse homem que, encontrando um tesouro, irmãos, ele saiu, vendeu tudo, passou em cima de todas as dificuldades, dos intempéries, e ele foi lá e resgatou aquele dinheiro e falou: agora isso aqui é meu, e sem isso aqui nada significa. As pessoas não veem isso. Pessoas não veem isso. E hoje é dia de mudança, irmãos. Nós precisamos mudar, não dá para ficarmos assim. Nós precisamos reconhecer um corpo e um sangue que verdadeiramente pagou um preço por nós. Não o corpo de Jesus no Frankenstein, que foi feito dentro de um laboratório. Tem a caricatura de homem, mas não tem alma e não tem espírito, não tem valor. Nós fazemos de Jesus o Frankenstein, parece que ele foi feito dentro de um laboratório. Não, irmãos, ele pagou um preço, ele sente, ele sofre, ele se entristece. Nós precisamos, a partir de hoje, e nós vamos louvar, irmãos, e nós vamos orar. E se você quiser participar do corpo e do sangue de Cristo, representado pelo pão e pelo suco, depois eu vou falar para você, você vai sair do seu lugar, vai se servir, vai voltar e nós vamos participar juntos, irmãos. É assim que é a ceia do Senhor. Se você não reconheceu Jesus até hoje, não tem problema. Tome e reconheça a partir de hoje. Tome e reconheça Jesus. Não deixe a nossa ignorância nos afastar desse momento com Cristo, mas que
A próxima ceia, irmãos, nós nos apresentamos como pessoas diferentes. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar. Algo que nós temos que valorizar também é a comunhão entre os irmãos. Uma só fé, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Recebi um novo coração do Pai. Abra seu coração e louve ao Senhor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É noite de mudança, irmãos. Adore, irmãos, adore. E assim bem ajustado. Abre o seu coração. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai. Aqui está, Senhor, esses elementos, o suco, o pão, representando o seu sangue e o seu corpo, Pai. Obrigado por esse privilégio de podermos reconhecer o seu sacrifício e a comunhão. Quando o Senhor disse, repartiu o pão e disse, fazer isso em memória de mim, o Senhor estava dizendo para compartilharmos em memória do Senhor, para amarmos em memória do Senhor, para darmos a nossa vida em memória do Senhor. Obrigado, Pai. São para poucos esse privilégio de reconhecer o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. E podemos fazer menção, Pai, de um sacrifício que o Senhor pagou na cruz por nós. Obrigado, Pai. Que possamos sair daqui diferente de como nós chegamos, para que Teu nome seja glorificado. Que Teu nome cresça, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém. Irmãos, enquanto nós continuamos adorando, você pode sair do seu lugar.
e pegar o suco, pegar o pão e volte para o seu lugar. Quem for participar pode vir, por gentileza. E o poder ao Rei Jesus. Vem adorando, abre seu coração. E o louvor Declare. ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Toda honra, todo louvor, toda força seja dada ao nosso Rei. Obrigado, Jesus, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. O Senhor Jesus pediu para nós fazermos em memória dele, irmãos. Ele fez antes de pedir para fazer isso. Partiu o pão. Ceia do Senhor simboliza o compartilhamento, o amor entre os irmãos. Ele fala assim, ó, fazer isso o quê? Parte o pão em memória de mim. Jesus estava ensinando os discípulos para reproduzir aquilo que ele estava fazendo. Ceia sobre comunhão, sobre nós amarmos o nosso próximo, sobre nós ajudarmos o nosso próximo, sobre nós repartirmos, porque foi isso que Jesus fez por nós. Deu a vida dele por nós, nos amou. Aí ele diz, fazer isto em memória de mim. Quando você tiver que suportar um irmão, quando você tiver que ajudar um irmão, se não for pela sua vontade, faça por Jesus. Faça pela memória de Jesus. Fazer isso em memória de mim. Tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Participamos assim todos do pão em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado por esse privilégio, Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo,
Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Todas as vezes, irmãos, nós precisamos lembrar do sacrifício de Cristo, um sangue que nos redimiu, um sangue que pagou os nossos pecados, o preço de cruz. Nos deu o privilégio de sermos incluídos em um reino, lutarmos por esse reino e depois estarmos na glória com este rei. Todas as vezes que nós participamos deste momento, nós precisamos lembrar do que Cristo fez por nós. E hoje o que nós fazemos é muito pouco. É muito pouco, irmãos. Nós temos trocado Cristo por coisas banais. O sacrifício foi de cruz, a palavra diz. Ele sofreu, foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, por mim e por sua causa. E hoje nós vamos participar desse momento, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós. E partindo disso, nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, para que o reino seja glorificado. Participamos todos assim do suco representando o sangue de Cristo, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já abençoo o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Senhor, obrigado. Nós te adoramos, te engrandecemos por todo sempre, Senhor. Nos leve debaixo da tua proteção, Senhor. Nos dá uma semana abençoada para teu louvor, para tua honra e para tua glória. Aonde nós estivermos, Pai, que possamos ser sal e luz. Aonde for que pisarmos a planta dos nossos pés, que a tua glória possa refletir, Pai. Que possamos sermos revestidos do teu caráter, Pai. Que possamos ser revestidos da tua mente, Senhor. Obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de sermos participantes desse reino tão maravilhoso, que nós só ganhamos, Pai, nós só ganhamos, porque nós temos um Rei bendito e soberano, Pai. Obrigado, Jesus, por todos os irmãos que aqui estiveram, este momento de comunhão, Pai. Fica conosco, Senhor. Nós vamos te engrandecer, nós vamos te louvar e te bendizer pelo resto das nossas vidas, Senhor. E na eternidade, Senhor, nós vamos continuar te adorando, porque foi para esse propósito que nós fomos criados, para te adorar. Nós vamos render graça, vamos dizer santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Santo, santo é o Cordeiro, santo, santo é o Filho de Deus, o soberano. Obrigado, Pai, porque o teu reino não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Este é o teu reino. O teu reino não consiste em matéria, o teu reino
reino consiste em valor, é tudo sobre o que tem valor. E para nós, Pai, servirmos o teu reino não tem nada mais valioso, Senhor. Assim como Moisés disse para Deus: Senhor, se o Senhor não for para nós, não temos interesse na terra prometida. Ela pode manar leite e mel, ela pode fazer um cacho de uva, 5 homens carregar, mas ele disse: Senhor, se a tua presença não for com nós, nós também não iremos. O valor para eles era a presença de Deus, não era o que eles viam. E para nós é a mesma coisa, irmãos. O nosso valor é o reino de Deus através da fé, a convicção daquilo que aconteceu, e a esperança, irmãos, a certeza do que está por vir. Ele disse: não turbe o vosso coração, na casa de meu pai tem muitas moradas, se eu não fosse voltar, eu não teria ido preparar lugar. Ele não nos deixou órfãos, ele vai voltar a nos buscar. Ele quer que nós estejamos prontos, perfeitos, para ele vir buscar a noiva dele. Em nome de Jesus, estenda suas mãos para frente. A graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do eterno Pai, esteja com você, com a sua família, até a volta de Cristo para nos buscar, e assim cearemos com Ele pela eternidade. Aquele que crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Nós estamos encerrados, irmãos. Deus abençoe. Cumprimenta o teu irmão. Não vá embora. Participe conosco daquele momento ali fora. Vocês são especiais, maravilhosos. Eu amo vocês.